Olá, começa agora mais um programa Destaques. Está tramitando na Câmara de Fortaleza um projeto que prevê a permissão da utilização de créditos de bilhetes do transporte público para pagar viagens em táxis da cidade. O projeto de lei é de autoria do vereador Moura Taxista. O parlamentar está propondo que usuários do transporte coletivo da cidade, que possuem Passicard e bilhete único, possam utilizar o crédito para pagar corridas de táxi. Muitas vezes, um pai de família, uma mãe de família, se vê em casa, por exemplo, 2 horas da manhã com um filho de meses de idade, de 1 ano, com febre, 2 horas da manhã, chovendo às vezes. E aí, como levar essa criança para um hospital, para uma UPA? Muitas vezes, o trabalhador não disponibiliza de dinheiro para pagar um táxi. Ele não tem dinheiro naquele momento, mas tem no Passicard, no bilhete único, ali R$300 de crédito, no da esposa dele tem 200, créditos esses que eles usam para ir para o trabalho todo dia, pagar a sua passagem de ônibus. Então, nada mais justo que numa situação dessa, numa emergência, ele chame um táxi e pague com o seu Passicard, com o bilhete único, aquela corrida para levar seu filho para uma UPA, para um hospital. Um dia de chuva, aquele transtorno que a pessoa não consegue chegar no trabalho, não consegue chegar no hospital, não consegue chegar em um determinado compromisso. Então, a gente, quando apresentou esse projeto, foi pensando exatamente nessas situações primordiais na vida do ser humano. O projeto de lei já foi lido no plenário da Câmara de Vereadores de Fortaleza e seguiu para as comissões. Após essa etapa, ele deve voltar para a votação dos vereadores. Para o vereador que encabeçou a ideia, os colegas parlamentares gostaram e apoiam a proposta. A repercussão é excelente, recebemos ontem os parabéns de vários colegas vereadores pela apresentação do projeto. Os taxistas reclamam que nos últimos anos começaram a ter uma concorrência chamada desleal com os transportes particulares de passageiros por aplicativo. Os trabalhadores destacam tradição, segurança e mais agilidade no trânsito de Fortaleza para atrair os clientes. O projeto prevê que receber o pagamento através desses dispositivos deve ser uma opção do taxista. Mas, segundo a categoria, uma novidade como essa deve ajudar a incrementar a atividade no dia a dia. É bom para a gente também, é de primeira qualidade. É um projeto bom, vem para somar, vem para ajudar todo mundo, vai ser uma boa. E o Festival de Esquetes Bivar de Teatro segue com as comemorações de seus 20 anos de atuação. De 4 a 10 de março, o evento vai realizar 20 espetáculos de grupos de Fortaleza, da região metropolitana e do interior do Ceará e também de São Paulo. Sobre a programação, conversei com Monique Gonçalves, organizadora do festival. Monique, obrigada pela sua presença. Eu que agradeço aqui essa oportunidade de estar falando sobre o Festival Bivar. Fala um pouquinho para a gente de como é que foi pensado, né? 20 anos já de celebração e para esse ano, o que é que a gente tem de novidade? Esse ano nós temos vários grupos, né, da região metropolitana, nós temos grupos que vêm de São Paulo, assim mesmo como foi dito. E pela primeira vez nós estamos abrangendo, né, esses grupos abraçando e podendo também remunerar, né, esses grupos que, num festival que nasceu na periferia, anteriormente, há 20 anos, então foi crescendo, se tornou uma referência dentro do estado do Ceará e essa inovação de poder estar com esses grupos e poder crescer ainda mais com esses grupos e com as esquetes, né, escolhidas para a noite do festival. E aí nesse evento vai ser, a entrada é gratuita, como é que faz para participar? A entrada é totalmente gratuita, os espetáculos são de classificação livre, só tem 2 espetáculos, né, que tem uma classificação maior, que é um de 12 anos e um de 16 anos, né, então vocês podem também conferir a questão da classificação, dos cartazes, tudo nas nossas redes sociais, em especial o Instagram, Festival Bivar de Teatro. Monique, como é que foi pensado isso, né, como é que vocês chegam à seleção desses 20 esquetes, né, das inscrições de quem participou? Olha, vários grupos a gente gostaria muito de abraçar. Esse ano nós estamos com um número maior, né, de esquetes, conseguimos abraçar um número maior.
mas geralmente a gente faz um festival um pouco menor. Esse ano a gente está podendo fazer algo maior. E o processo seletivo, a gente lança o edital pelas nossas redes sociais, as pessoas entram em contato, mandam seu material, através desse material vai para uma curadoria, né, com os textos, vídeos, falando sobre o seu projeto, o que é que você gostaria de apresentar. Lembrando que o festival ele abraça todas as idades, não tem discriminação sobre questões de trabalhos, porque esse trabalho não é algo só dentro do teatro, ele é mais voltado para a igreja, ou ele vem com outra linguagem, ou é só performance. A gente abraça essas linguagens, passa por uma curadoria e aí a gente seleciona os trabalhos, né? Esse ano ficaram muitos grupos de fora, infelizmente, né? Mas como eu estou falando aqui, a gente pretende cada ano poder abraçar mais novas linguagens e levar mais adiante. E aí já tem inscrição para o próximo ano, para quem tem, né, para quem está interessado para participar do próximo, como é que já tá tudo sendo preparado? Essa edição de 20 anos, ela é referente a 2023. Então nós teremos a edição de 2024. Então fiquem ligados. Já para esse ano ainda, então tem essa outra novidade. Isso, fiquem ligados nas nossas redes sociais, né, que vai ser lançado o edital e as pessoas vão poder conferir e poder se inscrever. Joia, Monique. Então, para quem está assistindo, você pode usar essa câmera aqui do Matheus e fazer o seu convite agora para março. Então, venha participar do Festival de Esquetes Bivar de Teatro, estão todos convidados. E o município de Guaramiranga registrou um aumento de 25% na venda de imóveis em janeiro de 2024, no comparativo com o mesmo período do ano passado. O levantamento foi realizado pela imobiliária Guaramiranga Blog. Outros municípios também foram destaques, como Pacuti, Baturité, Mulungu e Aratuba. Sobre esse assunto eu conversei com a empresária Patrícia Leitão. Patrícia, obrigada pela sua presença. Prazer, tudo bem? Tudo bem, Patrícia. Pois é, essa procura alta se deve a quê, basicamente? O que eu tenho percebido é que sempre no início do ano as pessoas elas passam por umas mudanças, né? Elas querem renovação, começam nesse mercado imobiliário sempre o início do ano, janeiro, fevereiro, março, eles são são períodos de bastante procura, tá? Para casas de veraneio. Então, isso aconteceu ano passado, esse ano aconteceu novamente, tudo, e as pessoas procuram vários tipos de imóveis, né? Desde casas em condomínios, apartamentos, terrenos, sítios, né? Então, como nós temos a nossa imobiliária aqui no maciço de Baturité, e o maciço é muito próximo da cidade, da capital, só são 100 quilômetros, né? Então, em 2 horas você está na serra, então isso facilita muito, né? Período também que é o inverno, tudo. Então, a gente tem percebido que as pessoas têm procurado. Existem perfis que são perfis de pessoas que são investidores, tá certo? Que aqueles que querem investir na serra, e existem perfis realmente de pessoas que querem morar na serra, querem mudar a sua vida, de qualidade de vida e ter seus negócios na serra, e os outros que como segunda opção de imóvel, né, de casa dentro do maciço. E a gente vê muito também a melhoria da infraestrutura, né? Isso tudo facilita também, né? É um ponto a mais para a procura ser alta nesse sentido, é isso? O maciço ele tem passado por transformações muito boas. Eu estou falando de um modo geral, né? Então, Guaramiranga tem crescido muito a área de negócios, de empreendedorismo. O comércio está bem em voga, em desenvolvimento, e isso facilita demais, né? Hoje nós temos um centro comercial que é o Boulevard, né? E com 19 marcas e vizinho a um condomínio, e tendo também dentro de próximo ao centro. Tem se desenvolvido também Baturité com várias ações feitas aí pela governança, né? E também Mulungu, que está também com várias mudanças dentro da cidade, de infraestrutura, tudo. Então, as cidades, de um modo geral, elas estão passando por essas transformações que têm facilitado exatamente esse crescimento e esse desenvolvimento.
Além do mais, o maciço, principalmente o Guaramiranga, né, que eu chamo a cereja do bolo, que mais de 80% das pessoas que procuram por Guaramiranga, né? E o mercado da construção civil tem se desenvolvido demais dentro aí de Guaramiranga, né? Tem dado esse ápice, né? Então, em cima de condomínios de alto padrão, né? Que tem feito com que as pessoas procurem isso, né? Patrícia, você falou num ponto legal, que é com relação à questão de as pessoas procurando mais qualidade de vida, né? A gente viu muito isso em alto depois da pandemia, né? De cuidar Sim. do seu lar, de ter uma outra moradia também para, digamos, a descompressão, né? Que é o nome, né? Que é justamente sair um pouquinho dessa rotina, desse estresse diário, né? E aí é uma pedida para lá também, né? Exatamente. Essa pós-pandemia, né, ela tem feito com que a gente pode dizer antes e depois da pandemia, né? Então as pessoas, tem muitas pessoas, clientes nossos, e que hoje moram na Serra, trabalham home office ou que montaram seus negócios mesmo. Então, desde lojistas de assim, confecção de moda, desde na área de gastronomia, né? De hotelaria, e tem o seu estilo de vida. A qualidade de vida é muito boa na Serra, né? Eu mesmo fui uma pessoa que fiz uma mudança radical na minha vida, né? E hoje eu moro na Serra, tenho os meus negócios na Serra, o primeiro café colonial de Guaramiranga, de minha propriedade também. Então, assim, a gente tem feito essas mudanças e tem sido muito bem visto por todos, né? E além de gerar emprego dentro da cidade também. Patrícia, pois é, essa geração de empregos também é importante, né? Uma vez que cresce todo, a gente vê, né? A procura pelo local para morar, seja que seja para final de semana, enfim, né? Gera também renda, né? Para quem mora no local, né? Essa pessoa passa a abrir um comércio, passa, né, a olhar mais, vai contratar mais gente. Então, tudo isso é né? Digamos, é um sistema que vai se retroalimentando, né? Exatamente, a cidade está passando por desenvolvimento e crescimento, né? Eu digo bastante, eu gosto muito de metáforas, né? E que eu acho legal. Então, eu acho que Guaramiranga ela tá na época de ser debutante. Ela era uma cidade pitoresca, uma cidade que ainda é pitoresca, mas uma cidade muito, assim, não muito conhecida, né? De a nível nacional, até internacional e com essa qualidade de vida de vir morar, né? Então a gente está fazendo com que a coisa agora tenha essa infraestrutura para as pessoas morarem também, né? E os empregos que tinham em Guaramiranga era muito voltado para a questão de sítios, de empregos sem ser a área do comércio. E hoje isso melhora também até a assim, qualificação das pessoas, que as pessoas estão fazendo curso. Hoje nós temos o Instituto Federal, né, IFCE, que tem curso de gastronomia, de hotelaria, que tem curso de administração, de curso de tecnologia. Então, isso é muito interessante, inclusive com até parceria junto às empresas e tudo, né? E facilita, então, todo esse desenvolvimento está acontecendo. Eu estou falando em questão de Guaramiranga, tá? Isso é muito bom. Então, ela está na época de ser debutante e está se desenvolvendo. E quem quiser vir para Guaramiranga, nós temos locais de locação, nós temos lojas para alugar, tá? Aqui com a nossa imobiliária Guaramiranga Block. Nós temos opções de imóveis para assim, e para as pessoas virem morar, né? Então a gente faz com que a coisa aconteça. Pois é, e aí a gente vendo essa parceria que você falou, né, de várias entidades, né, de capacitação, até de pertencimento mesmo, trabalha isso com a comunidade, né, dela identificar a potencialidade dessa localidade, se fazer pertencer, né, trabalhar na história dela, né, a gente que sai daqui de Fortaleza, que vai, eu falo Guaramiranga, que é o mais conhecido, mas os outros municípios também, com relação a você encontrar e ver as pessoas recebendo bem, né, contando um pouco da sua história, né, chamando para um cafezinho, né, não tem como você ir à Serra e não tomar um cafezinho, né, conta um pouco da história do local, a gente vê esse fomento maior, né, isso tem aumentado também ao seu olhar, com a sua percepção de local nesse sentido? Sim, sim. É muito interessante que as pessoas que conheciam Guaramiranga, que frequentam Guaramiranga,
há alguns anos e tudo, né, elas têm percebido a mudança da cidade, né? Então, isso tem o apoio e da prefeitura, né? A gente não pode deixar de falar que a prefeitura ela é bem aberta a essa área de assim, empreendedorismo, né? E de mudanças que está acontecendo. A internet facilitou demais, né? Assim, a divulgação e assim proliferação da questão de a cidade ficar conhecida, não só entre os fortalezenses, mas para outras cidades também. Isso tem trazido um público de fora, tá certo? Para dentro da cidade, né? E que tem conhecido. É, isso tem feito com que realmente as pessoas queiram fazer essa mudança. E muito próximo, né? Porque em 2 horas você está na capital, né? Então isso facilita demais. Por isso essa grande procura, né, de imóveis que a gente está vendo das pessoas de um modo geral por Guaramiranga. Pois é, Patrícia, e para falar um pouquinho sobre o Guaramiranga Blog, né, como é que é o trabalho de vocês nesse sentido, de fomento também, e para quem quiser saber mais informações, como entrar em contato. Bom, a gente tem feito um trabalho, eu digo um trabalho ímpar dentro da cidade, né? Nós somos uma assim, empresa e com uma visão mais ampla, né, mais macro, que a gente tem desenvolvido desde a parte imobiliária, né, de vendas, de locações. Nós temos várias casas para locações, né, dentro das cidades de um modo geral, não só em Guaramiranga, mas em Mulugu, Pacuti, Aratuba, né? Baturité, que a gente tem desenvolvido esse trabalho, como também a gente tem feito aí um trabalho em relação à fomentação na área de eventos também, de organização de eventos, de fazer essas parcerias. Nós somos assim, imobiliária, que a gente tem um estilo conceito, porque a gente trouxe uma loja de decoração para dentro da imobiliária, então o público ele vê essa questão do artesanato, da assim, decoração, a gente dá dicas de arquiteto, dicas de mão de obra e dá dicas de realmente de empresas e de consultoria do meio ambiente, né? Porque isso é importante quando você trabalha na serra. Então a gente tem feito um trabalho de conexão diferenciado, né? Eu, Patrícia Leitão, né? Além da imobiliária Guaramiranga Blog, eu sou aqui proprietária do Vogel Café Colonial, também, que tem feito essa diferença. E vamos estar lançando futuramente uma lojinha retrô, né, no centro de Guaramiranga, instagramável para as pessoas que amam essa parte de decoração. Tá, joia, Patrícia. Muito obrigada mais uma vez. Até uma próxima oportunidade. Pois tá. Agradeço a presença de vocês. Como sempre, a gente está aí à disposição e sempre informando sobre o mercado, o crescimento do mercado, o que nós temos feito aí dentro da Serra. É isso aí. Obrigada mais uma vez. Até a próxima. Até logo. E agora o intervalo. A gente volta em instantes com mais destaques. Vamos falar de saúde? Tem aumentado os casos de rinoplastia em adolescentes, mas você sabe quando é indicado esse procedimento e qual a idade ideal? Sobre esse assunto eu conversei com o otorrinolaringologista e especialista em rinoplastia, Jamison Mello. Doutor, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente no Destaques, para a gente falar um pouco sobre saúde, né? A gente tem visto aí casos aumentados de jovens, adolescentes fazendo rinoplastia, né? Quais são as indicações nesse caso? Como é que se prepara esse jovem para esse procedimento? Pronto, muito obrigado aí pelo convite, fico muito feliz em estar aqui novamente para que a gente possa estar conversando um pouco sobre esse assunto que realmente me empolga bastante, que é o tratamento dos narizes, as cirurgias de nariz, e a gente sabe que a procura de rinoplastia, ela acaba sendo uma procura bem frequente e o ano inteiro, né? E atualmente a gente a gente vê que tem um aumento da procura de jovens por rinoplastia e tem toda uma segmentação e um esclarecimento que é necessário
para esses pacientes que estão procurando aí para fazer a rinoplastia. Tanto o paciente com idade ali mais da adolescência, como os pacientes que têm uma idade maior, né? A gente sabe que o paciente que procura para fazer uma rinoplastia é aquele paciente que tem alguma insatisfação estética com o nariz. É o paciente que ou acha a ponta do nariz mais gordinha, que acha a parte de cima mais alta, ou que tem uma base mais larga, que tem uma pirâmide óssea larga, ou que tem uma ponta mais caída, ou seja, todos esses pacientes que têm alguma insatisfação com a estética do nariz são pacientes que estão sujeitos ou que são candidatos a procurar para uma busca aí, uma tentativa de melhorar esse formato do nariz, se encontrar, ficar melhor consigo mesmo através de uma rinoplastia. Doutor, tem uma idade certa para iniciar, assim, com relação ao desenvolvimento da pessoa, né? Até quantos anos a estrutura do nariz ela está em desenvolvimento? A gente sabe que existem alguns consensos aí das sociedades, né? A gente tem a Academia Brasileira de Cirurgia Plástica Facial, a gente também já tem a Academia Brasileira de Rinoplastia, e tanto a Academia Europeia de Cirurgia Plástica da Face e também a Academia Americana de Cirurgia Plástica da Face, todas elas têm alguns parâmetros, alguns critérios para que a cirurgia seja desenvolvida com a maior segurança possível. Obviamente que cada paciente a gente tem que ver de forma individualizada, porque o objetivo sempre é que esse paciente, essa pessoa que vai fazer a cirurgia, tenha finalizado o crescimento crânio-facial, ou seja, o paciente ele tem que ter terminado esse desenvolvimento da face, crescimento crânio-facial, para que a cirurgia seja da melhor forma possível, seja mais segura possível. E quando a gente pega para um parâmetro apenas a idade do paciente, a gente tem um limite inferior de idade, que é 15 anos para meninas e 16 anos para meninos. Porém, sabemos que existem outros critérios que podem ser avaliados, que podem ser aprofundados e analisados num conjunto maior, para que a gente tenha esse conhecimento maior do crescimento da face desse paciente. Por exemplo, as meninas, a gente leva um parâmetro ali como a idade da primeira menstruação. Então, o que chama menarca. Menarca é a primeira menstruação. Quando as meninas elas têm mais de 3 anos que menstruaram pela primeira vez, ou seja, 3 anos após a menarca, elas também já podem se submeter a uma cirurgia de rinoplastia. Então, não necessariamente a paciente ela precisa ter 15 anos, mas se ela tiver menstruado pela primeira vez aos 11, aos 14, ela já pode se submeter à cirurgia de rinoplastia de forma bem tranquila. Então, quando a gente analisa como único parâmetro a idade, a gente tem 15 anos meninas, 16 anos meninos. Mas quando a gente começa a ver um contexto maior e a entender maior a individualidade de cada paciente, a gente consegue analisar também outros parâmetros. E esse da primeira menstruação é um bom parâmetro para a gente entender como está essa fase de desenvolvimento crânio-facial da paciente. E com relação à questão do apoio da família, né? Como é que a família pode apoiar esse jovem, esse adolescente nesse momento, tanto antes como no dia da cirurgia em si e no pós-operatório, que também é um ponto importante, né? O pós-operatório também é importante demais nesse processo todo. Pronto, a família a gente sabe que se o paciente é menor de idade, ou seja, se o paciente tem menos de 18 anos de idade, obviamente que tem que ter toda a autorização da família ali, no sentido de liberar e estar concordante com essa cirurgia, e a gente tem que ter esse apoio, né? Tem que ter essa base de apoio aí para o paciente, né? A gente procura sempre ter uma conversa com o paciente, uma conversa bem esclarecedora, onde a gente tenta entender o que é que o paciente busca, quais são as necessidades do paciente, onde o paciente quer chegar com a cirurgia, para que a gente possa estar alinhando ali as expectativas com a realidade, né? A gente faz uma simulação cirúrgica, uma cirurgia virtual,
para que a gente consiga alinhar isso. Então, a gente precisa entender do adolescente quais são os motivos pelos quais ele está querendo fazer a cirurgia. Até mesmo para que a gente consiga entregar um resultado que seja, que esteja alinhado com o resultado que a paciente quer e com a viabilidade disso, de acordo com o tipo de nariz, com o tipo de pele que o paciente tem, a gente tem todo esse alinhamento. E o paciente, por exemplo, esse paciente que está inserido em um ambiente familiar, alguém ali que seja responsável por esse paciente, se o paciente for menor de idade, tem que estar nas consultas para que tenha concordância disso, para que saiba entender essa questão da cirurgia também. A gente sabe que a cirurgia plástica é uma cirurgia que vai mudar o tipo de nariz, então o paciente ele tem que saber que vai mudar o nariz, ele não pode ter problema ali de se auto-identificação depois, ou algum conflito nesse sentido. Então, a gente precisa conversar bem com o paciente, o familiar do paciente tem que estar dentro desse contexto ali da consulta, e também a simulação vai ajudar quais são as possibilidades desse nariz, né? Como é que ele pode ficar, e a gente mostra isso para o paciente, discute com o paciente o que a gente planeja com aquela cirurgia, o que a gente pode estar entregando ao paciente, para que o paciente ele saiba quais são as modificações que podem ocorrer. Então, dentro desse contexto, a gente sabe que a mente ou a cabeça do adolescente está passando um turbilhão de incertezas, de questionamentos, e até pela própria faixa etária, pela própria idade da pessoa, que são muitas transformações acontecendo ao mesmo tempo. Então, a gente precisa entender o porquê, quais são os motivos pelos quais essa pessoa está buscando, essa adolescente está buscando essa cirurgia, se é uma necessidade, um desejo pessoal, ou se é uma pressão que está sofrendo de alguém, ou se é alguma questão de bullying. Ou seja, o paciente ele tem que fazer a cirurgia porque ele quer fazer a cirurgia e não porque outras pessoas querem. A gente tem que ter toda essa questão psicológica ali, ter esse entendimento para que a gente tenha um êxito, para que seja uma cirurgia exitosa e que todos saiam satisfeitos, felizes ali com o resultado da cirurgia. E até lembrando também porque apesar de todo um cuidado, né, pré-operatório, pós-operatório, é uma cirurgia, né? É um procedimento cirúrgico, né? Então não deixa de ser algo que é delicado, né, com relação à saúde. Sim, é uma cirurgia, né? É uma cirurgia realizada, a gente pede para o paciente, a cirurgia informa o paciente, a cirurgia realizada no ambiente hospitalar, o paciente vai internar ali 2 horas antes da cirurgia, vai fazer a cirurgia, depois vai para casa. Aliás, fica uma noite no hospital e recebe alta no dia seguinte. A gente deixa algumas horas no hospital para que a gente tenha um acompanhamento ali no ambiente intra-hospitalar, daqueles momentos, aquelas horas ali que são bem depois da cirurgia. E é uma cirurgia, na verdade, a cirurgia de rinoplastia, a grande maioria das vezes a gente casa a cirurgia funcional com a cirurgia estética, ou seja, o paciente ele vai melhorar a parte do desvio de septo, ele vai ter uma melhora da respiração, porque a gente vai corrigir desvio de septo, vai corrigir um corneto grande, que é a questão da rinite, vai tratar uma sinusite crônica, por exemplo. Ou seja, na grande maioria das vezes a gente vai tratar uma queixa funcional que o paciente tem, vai tratar um problema de saúde que o paciente tem, e ao mesmo tempo vai possibilitar que esse paciente tenha esse nariz muito mais encaixado no rosto, muito mais bonito, muito mais adequado ali, de forma natural ao paciente. Ou seja, a gente vai juntar a parte funcional com a parte estética, vai juntar saúde com beleza. Então, isso é um casamento perfeito por vários motivos. Primeiro, que a gente consegue entregar um resultado estético muito mais agradável, porque a gente está utilizando o material do próprio septo nasal para que a gente consiga dar esse upgrade na parte da rinoplastia, porque a gente precisa de enxertos do septo nasal, enxertos de cartilagem. A gente utiliza isso retirando esse enxerto do próprio septo nasal. E, ao mesmo tempo, também um ponto importante é que o paciente que tem um convênio, por exemplo, a gente consegue diminuir os custos da rinoplastia, porque o paciente ele vai internar para fazer uma septoplastia, que é uma cirurgia coberta pelo plano de saúde,
e ao mesmo tempo vai fazer uma rinoplastia. Então ele vai fazer uma cirurgia plástica, mas pegando uma carona numa internação de um problema funcional, de uma internação de convênio. Então ele vai ter um custo, uma redução dos custos da internação do plano de saúde. Então um casamento perfeito, né? Não só pela questão da capacidade que o cirurgião tem de entregar um resultado melhor para o paciente, como também a possibilidade do paciente estar tendo uma redução dos custos da internação hospitalar em decorrência da utilização do plano de saúde para internar, para fazer a parte funcional, ou seja, a parte do septo nasal. Tá, joia, doutor. Muito obrigada mais uma vez pelos esclarecimentos e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, até a próxima. Obrigada. E agora é o intervalo, a gente volta em instantes com mais destaques. E agora a gente fala sobre como a educação e a comunicação podem ser impactadas na era digital. Sobre esse assunto eu conversei com Rebeca Saboia, CEO da agência Octacom. Rebeca, obrigada pela sua presença aqui com a gente. Vamos conversar um pouquinho sobre essas tecnologias, né? As empresas que estão aí cada vez mais no online, no offline, enfim. Como é que são essas estratégias que são utilizadas agora? O que é que tem de tendência para esse ano? De tendência, por conta da pandemia, a gente precisou migrar muito para o digital. E aí acabou que virou banal. Todo mundo podia lançar o seu curso, lançar o seu produto. E agora, de tendência, a gente está indo para uma coisa mais que junte o online com o offline. A gente não consegue vender, qualquer pessoa chegar a vender qualquer coisa. A gente precisa realmente mostrar a relevância do que a gente está fazendo, do produto que a gente está oferecendo, mas as pessoas estão mais abertas. O desafio é a gente conseguir mostrar o produto e se diversificar no meio de tanta informação que tem por aí. Pois a gente viu também na pandemia, muita gente abriu seu negócio, né, de forma online. E aí meio que foi assim, vai do jeito que for, né? Foi na base de tentativa e erro. E a gente vê que quem trabalha com isso, você que trabalha com isso diretamente, alguns pontos que foram deixados de lado, assim, né? O que você pode indicar para quem tem um negócio online, ou então para as empresas, para quem se mostra de forma online, como é que consegue, né, alcançar mais pessoas e principalmente vender o seu produto? Na questão da pandemia, as empresas realmente foram obrigadas a acelerar esse processo. E isso abriu porta para muita gente. Tanto que, através do digital, muita gente que tinha ali o seu produto, ela conseguiu crescer e conseguiu implementar produtos através do digital. Hoje, o desafio é a gente ser cada vez mais profissional, utilizar as ferramentas que estão disponíveis da forma correta. Antigamente as pessoas chegavam, entregavam o cartão de visita. Hoje a gente está num evento, as pessoas pedem o Instagram da empresa, o Instagram, a rede social da empresa. Então essas redes, elas estão cada vez mais fortes, mas como está muito comum, a gente precisa ser cada vez mais profissional. Utilizar a estratégia certa, utilizar material profissional, vídeos, utilizar o tráfego. O tráfego ele consegue qualificar o público de uma forma bem eficiente, a gente consegue vender bastante. A gente também trouxe mais abrangências para as lojas digitais, tanto que para uma pessoa sair de casa hoje e comprar um produto, a gente tem que oferecer uma experiência do cliente muito importante dentro do local físico para poder concorrer melhor com o digital. Mas a dica é ser cada vez mais profissional no que está fazendo e se utilizar de todas as ferramentas, mas sem depender delas, porque elas são um veículo de comunicação que hoje estão em alta, mas daqui a pouco pode não estar. Então, se apropriar dessas tecnologias, entender cada vez mais, mas ter a força do negócio, a força da marca para que rode, se utilizar, mesmo que uma rede dessa daqui a pouco não esteja por aí. Pois é, a gente tem as ondas, né? Teve o Facebook muito forte, agora o Facebook quase ninguém usa, né? A gente teve aí tem um Twitter também, que agora é X, né? Mudou de nome, muita gente debandou de lá também. Aí o próprio Instagram criou sua rede social parecida com
o Twitter, né? E aí também a gente converso muito com as pessoas aqui no Destaques e muitos dão o seu perfil de Instagram, né? Então a gente vê que é muito forte o perfil social, o perfil pessoal, o perfil profissional, meio se intercalando aí no Instagram. Com relação ao TikTok e esses outros, você identifica que são essas ondas mesmo? O Instagram vai permanecer por um tempo ou depende de cada perfil? Como é que a gente consegue avaliar tanta rede social, né, Rebeca? Isso. Cada empresa ela tem o seu público. A gente precisa ver a forma de chegar para o público. Se o público da empresa estiver no TikTok, a gente vai para o TikTok. Se o público da empresa estiver no LinkedIn, a gente vai para o LinkedIn. É importante que a gente esteja presente, porque hoje, se a gente chegar com a nossa empresa e ela não estiver nas redes sociais, ela não tem credibilidade. É como se a empresa não existisse. Mas a gente precisa fazer um estudo de público e ver onde que o público está. E pode ser que a solução seja um carro de som e não seja a rede social. A gente precisa fazer esse estudo de público e utilizar da melhor forma todas essas redes para poder fazer a comunicação efetiva através delas. E a gente viu aí, por exemplo, tem um exemplo aqui na cidade que ainda está acontecendo, que é o carro, digamos assim, é o carro de som voando, né? Que é o do circo, né? Que a gente vê todo final da tarde, passa um aviãozinho falando do circo, que vai ser, quais são as sessões, enfim, chama a atenção, né? Porque a gente vê em termos de rede social, de Instagram, enfim, todas essas outras redes sociais que você olha aqui pelo telefone na hora que você quer, essa hora que você está, né? Você não controla, passou, você escutou, né? Você se lembrou. Então, é tentar entender, né? Onde é que está esse público. É curioso, né? Ver que você usou um avião para poder falar, divulgar sobre o seu trabalho, né? Isso, mas o circo ele também está na imprensa, ele está nas redes sociais, ele faz ação com influencers, então é um conjunto para chegar de forma criativa e esse é o nosso desafio, porque a informação ela está, eu não digo que ela está acessível, a gente está sendo bombardeado de informação o tempo todo, então o nosso desafio é chegar no público e se diferenciar e chegar de forma criativa mostrando o que a gente oferece. Até porque às vezes elas vêm tanta informação que você não consegue nem filtrar. Você viu, aí lembrou que viu, você não sabe onde é que foi, depois veio outra e outra informação, você mal mexeu o feed, já atualizou de novo, então é muita informação todos os dias, né? Isso, hoje as lives, só por ser, elas não têm mais a força que tinham há um tempo atrás. E aí, enfim, vai mudando e a gente precisa ir se adaptando. É isso, Rebeca, pois muito obrigada mais uma vez aí pela presença e para tirar essas dúvidas, conversar um pouquinho sobre esse mercado já não tão novo assim, né? Obrigada, viu? Por nada, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando com você, Elaine. Obrigada, até a próxima. E agora, em março, o Cine Teatro São Luís prepara uma programação especial para celebrar o Dia da Mulher e o aniversário do equipamento. Iniciando as homenagens no dia 8 de março, Tereza Raquel e Rebeca Câmara sobem ao palco do Cine Teatro com o show Compositoras Brasileiras. E sobre o espetáculo eu conversei com a cantora Rebeca Câmara. Confira. Rebeca, obrigada pela sua presença aqui com a gente no Destaque. Então quer dizer que dia 8 agora de março tem você, né, falando e cantando para o nosso Dia Internacional da Mulher, mas mais do que isso, na celebração junta com a Tereza, não é isso? Isso. Conta mais um pouquinho para a gente. Muito obrigada pelo convite de estar aqui. Dia 8 de março, lá no Cine Teatro São Luís, eu e a Tereza Raquel, a gente vai fazer um show chamado Compositoras Brasileiras, onde a gente botou compositoras para fechar um pouco mais o leque, né? Porque mulheres na música temos muitas, graças a Deus, excelentes intérpretes, mas a gente fechou um pouco mais o leque, botando o show de compositoras brasileiras, para dar luz às mulheres compositoras do Brasil, que são muitas, ainda bem. Acredito que muitas ainda vão ficar de fora, né? Porque a gente com dor no coração, né? Com dor no coração, porque a gente não tem tanto tempo assim de show para fazer, não tem tanto tempo hábil para isso. Mas a gente escolheu as que combinam mais com a gente e vai ser um show muito bonito, um show intimista de 2 vozes, 2 violões, que se combinam bastante, né? Eu e a Tereza, a gente já se paquera uma com a outra em relação aos trabalhos já faz muito tempo. E surgiu um convite uns meses atrás para gravar lá na casa de Vovó Dedé, onde a gente gravou um especial, né?
compositoras brasileiras já, eu e ela ali de voz e violão, e ficou um negócio tão bonito que agora surgiu o convite do São Luís para a gente fazer esse show no Dia da Mulher, né? Na celebração a entrada é gratuita? Não, tem ingressos, 40 e 20, né? Mas já está à venda, né? Está à venda. Tá já pode correr para pegar. Já pode correr para pegar. Está disponível tanto na bilheteria do teatro quanto no site do Simpla. E corre rápido porque no instante já acaba, né, Rebeca? Porque coisa boa, a gente sabe disso, né? Coisa boa no instante, assim, com menos espera, acaba, não tem que correr. Corre para garantir o teu, que vai ser uma noite bonita. Vai ser muito bonito. Eu e a Tereza, a gente tem uma coisa assim, eu tenho uma pegada que puxa mais para a bossa nova, ela tem uma pegada que puxa mais para o samba e a gente se encontra ali no meio disso. E aí, como é que foi pensado esse repertório para vocês duas, assim? Como é que foi pensado com essa dor no coração, né? De não ter, meu Deus, eu queria colocar, não pode, não, vamos tentar fechar aqui. Vamos tentando mesmo. Tanto tem repertório nosso mesmo, no sentido de composição minha, tem composição dela, tem uma composição nossa. E tem, claro, algumas mulheres que a gente contemplou ali rapidamente, porque não tinha como não, tipo Rita Lee, Dona Ivone Lara, Joyce, Rosa Passos, algumas mulheres que a gente realmente tem muita admiração pelo trabalho. E algumas foram ficando de fora, infelizmente. Já fica para a segunda rodada, Já fica, né? Para a segunda rodada, né? Rebeca, eu sei que você está aí com o violão. E aí a gente vai pedir um pouquinho do que quem vai, né? Que já tá, já aquele gostinho já para chamar. Vamos nessa. Vamos fazer aqui uma Dona Ivone Lara aqui. Foram me chamar, eu estou aqui, o que é que há? Foram me chamar, eu estou aqui, o que é que há? Eu vim de lá, pequenininho, mas eu vim de lá, pequenininho. Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho. Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho. Sempre fui obediente, mas não pude resistir. Foi numa roda de samba que juntei-me aos bambas pra me distrair. Quando eu voltar da Bahia, terei muito que contar. Ó padrinho, não se zangue, que eu nasci no samba, eu não posso parar. Foram me chamar. Que coisa linda, Rebeca, muito bom. Eu, quando eu escuto você tocando e cantando, eu me lembro muito do período da pandemia, que você fez muitas lives, né? Nossa, eu fui uma das que assisti, você foi uma das que assistiu, com toda certeza. E assim, nos salvou por diversos momentos, porque a gente isolado, né? Sem ter contato com outras pessoas, né? Tendo uma esperança pela voz de alguém, né? Pela música, pela arte, enfim, a gente viu o quanto a arte salvou todos nós, né? Nossa, foi um momento crucial. Como é que foi fazer isso e perpetuar, né? Levar para as pessoas que você nem sabia, inclusive, até eu estou dizendo agora, né? Mesmo. Exatamente, que você levou um pouco de alento para essas pessoas que talvez você nem saibam que existem, nem saibam onde é que moram, mas como é que foi isso? Como é que é levar esse poder da música, né? Que acalma, que tranquiliza, que liberta, que salva, para quem está escutando. Primeiro, muito legal saber que eu te ajudei de alguma forma, sem nem ter noção de que estava fazendo isso. Eu acho que começou esse lance de eu fazer as lives muito mais para tentar me salvar mesmo. E eu acabei ajudando outras pessoas nesse processo. Porque a gente ilhado ali, né, aquele momento dificílimo. E o que é que eu tenho de mais poderoso comigo é a música, né? É uma aliada para todos os momentos, assim. Sejam eles alegres, tristes, difíceis, bons, não interessa. A música é um escudo constante na minha vida. E aí a gente que toca, a gente não quer que esse bem seja só pra gente. É pra passar, né? É pra levar pros outros. E aí eu digo, vou começar a fazer live.
E fui fazendo despretensiosamente, fui criando a live de segunda, eu acho que era isso. Era assim. Live de segunda, e aí a minha família toda, aquela animação, Rebeca, já ficava todo mundo esperando, meu pai ficava dando sugestão de repertório, e nesse processo eu perdi meu pai, né? E foi, nossa, foi um baque absurdo. Por sinal, ontem fez 3 anos da partida dele. Passa tão rápido, né, Passa Rebeca? muito rápido. Passa muito rápido. Então, assim, eu tive noção na pele do que é que essa pandemia significou mesmo, assim, de dificuldade. Porque eu achei que eu ia atravessar esse barco aí de boa, assim, entre aspas. O que eu queria dizer é que meu barco ia balançar, mas não ia afundar, não. Mas afundou, viu? E agora, retomando, né, os shows, os palcos, né, as pessoas... O aplaudir de pé, né, que é tão bom, né? A gente aplaudiu dentro de casa de pé, mas você não via, né? Agora você vê as pessoas aplaudindo de pé, pedindo bis, né? Aquele olho emocionado, enfim. Nada é capaz de ser melhor do que isso, não. Do que o ao vivo. Graças a Deus que existiu o remoto. É extremamente importante, mas o calor do ao vivo é totalmente diferente, né? É totalmente diferente. Como é que nesse evento agora, né, esse do dia 8, para as mulheres, com mulheres, né, e como é que tem sido isso com relação à música, né, comercialmente falando, né, falando com relação ao reconhecimento do trabalho da mulher na música? A gente sabe que nomes incríveis de deusas, de mulheres assim, né, que a gente leva para a vida, que faz parte inclusive da gente, né, com um recorte de cada um assim. E como é que tem sido atualmente para você, né? A música, comercialmente falando, ainda tem dificuldade, ainda tem obstáculo? Eu acho que tem dificuldade, tem um obstáculo para todo mundo, assim, né? Porque viver de música realmente é um desafio e você tem que ter uma paixão por isso, para você manter esta luta, porque não é fácil não, mas a paixão que você tem pelo que você faz é tão grande que te mantém fazendo. Agora, assim, graças a Deus temos muitas mulheres em destaque na música, mas claro que tem dificuldades para mulheres que são instrumentistas, né? Tem um pouco de preconceito ainda, sem nem saber que está existindo, aquela coisa assim meio enraizada que a pessoa não tem muita noção. Ah, foi você que fez? Tipo assim, nossa, você é capaz, né? Assim, tipo, foi você mesmo. Não cabe mais isso, né, Beca? Tipo assim, foi você mesmo. Né? Tipo assim, nossa, mas foi você que fez essa composição? Nossa, foi você que fez... fui eu. Fui. Pra gente é tão normal, mas não cabe mais esse tipo de questionamento, né? Assim, como assim? Lógico que foi, né? Outra coisa que eu cresci ouvindo, nunca me incomodou, para ser sincera. Nunca me incomodou. Eu dava muita risada e entendia que a pessoa estava querendo me fazer um elogio. Mas geralmente eu tocando, aí chegava assim, as pessoas, poxa vida, você toca como homem. Nossa. Aí eu começava aí, você toca tão bem quanto homem. Eu digo, nossa, Rebeca. Obrigada. Complicado, né? Eu começava aí. Deve estar me fazendo um elogio, né? Não sei. Rebeca, falando sobre isso também, assim, para agora, para esse evento, além desse dia 8, aonde mais você está se apresentando, né? E também para quem está assistindo que gostou desse primeiro momento, que ainda vou pedir um pouquinho mais de você aqui. Já que você está aqui, né? A gente vai pedir um pouquinho mais. Mas para quem quer acompanhar o seu trabalho também, afora esse do dia 8, essa apresentação lindíssima, né? Já fica aí o convite. E como é que faz para encontrar você nas redes sociais, para saber dos seus shows? Nas redes sociais, bota lá, @Rebeca Câmara, lá no Instagram. Tem meu trabalho autoral disponível em todas as plataformas digitais, então é só botar lá Rebeca Câmara. E toda quarta-feira, a partir das 8 horas, eu estou lá no Raiz. E agora estou assim uma vez por mês lá no Ilamari. Por sinal, já tem data, dia 15 de março, né? Estarei lá no Ilamari também, tocando. Então, me segue nas redes sociais para ficar sabendo. E aproveita logo a câmera aqui do Matheus para você fazer o seu convite para dia 8 agora. Vem com a gente nesse dia 8. Eu e a Tereza Raquel, a gente vai fazer um show muito especial, muito bonito, em homenagem às compositoras brasileiras. Vai ser um show intimista e muito gostoso de se ouvir. 2 violões, 2 vozes que se complementam e que vale a pena ir assistir.
Os ingressos estão disponíveis no site do Simpla e na bilheteria do Teatro Cine São Luís. Espero você. E agora, para encerrar um pouquinho, só mais um pouquinho, para quem está assistindo ficar só com mais um gostinho pouquinho, e, né? confira dia 8 agora. Vamos lá, vamos de Rita Lee, então. Como vai você? Assim como eu, uma pessoa comum, um filho de Deus, nessa canoa furada, remando contra a maré. Não acredito em nada, não, até duvido da fé. Não quero luxo nem lixo, meu sonho é ser imortal, meu amor. Não quero luxo nem lixo, quero saúde pra gozar no final. Como vai você? Depois dessa, muito bem, né? Obrigada por esse super convite. Obrigada, Rebeca, mais uma vez. Obrigadíssima. Sucesso. E o Destaques fica por aqui com essa dica imperdível. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa.